Oi, gente, bom dia. Então, hoje, quinta-feira, dia 27 de maio, nós vamos iniciar a nossa aula de ciências com o módulo 2. Continuando o nosso assunto sobre o ar, nós vamos agora, na página 206, falar sobre a importância do ar para os seres vivos, ok? Então, o ar atmosférico é essencial aos seres vivos. Por quê? Porque é dele que os animais e as plantas absorvem o gás oxigênio necessários à nossa respiração. É dessa camada de ar que as plantas absorvem o gás carbônico, que é utilizado para produzir o seu próprio alimento, lá naquele processo de fotossíntese, lembram? Então, além disso, a atmosfera mantém a temperatura da Terra adequada para a existência de vida, né, de seres vivos e proteger do excesso de raios do Sol, dos raios solares, tá? Então, vamos observar esse esquema aqui. Olha só. Olha só. A atmosfera terrestre atua como uma camada que protege, essa é a atmosfera, olha. Uma camada protetora, essa é a atmosfera, certo? Ele atua como uma camada, a atmosfera atua como uma camada protetora que evita que parte dos raios, tá? Chegue à superfície, que no caso é aqui, olha, até aqui, tá? Essa camada aqui protege. Faz com que parte desse raio volte. Olha só. Os raios solares que atravessam, esses que vêm até aqui, ó, e atravessam a atmosfera, tá vendo? Aquecem a superfície da Terra e o ar que fica próximo a ela, tá bom? E parte do calor que atinge a superfície, olha só, é perdida, tá? Para o espaço, tá bom? Uma parte volta, gente. Enquanto que a outra parte é retida, olha, na Terra, por meio do efeito estufa natural. Então, esse efeito garante que a temperatura do planeta se mantenha adequada para que exista vida na Terra. Ok? Então, vamos só fazer uma revisão. Recapitulando. Vem o raio do Sol. Uma parte não fica aqui, olha. Ela evita que uma parte, uma boa parte, tá? Chegue até a superfície. Uma parte volta. A parte que consegue, tá? Atravessar a atmosfera, tá? Aquece a superfície da Terra e o ar que fica próximo a ela, tá? E essa parte que atinge a superfície, ainda tem uma outra parte dela que é perdida para o espaço, tá? E a outra é retida na Terra por meio do efeito estufa natural, tá? Esse efeito garante que a temperatura do planeta se mantenha adequada, porque senão nós não conseguiríamos viver, não existiria vida na Terra se todos os raios do Sol entrassem em contato com a superfície terrestre, certo? Agora na página 207 nós temos atividades. Vamos lá? Primeira questão, complete corretamente a frase utilizando as palavras abaixo. Nós temos troposfera, oxigênio e respiração. Então, por meio os seres humanos obtêm o gás por meio da troposfera? Não. Por meio do oxigênio, se está falando não pode ser da oxigênio. Então, aqui é por meio da respiração. Os seres humanos obtêm o gás oxigênio do ar atmosférico que se encontra na troposfera, ok? Segunda questão, trace o caminho dos raios solares até a superfície terrestre, passando pelas palavras A, B e C, que completam corretamente a frase. Bom, o é um processo, né, que retém na Terra parte do calor que seria perdido para o espaço, mantendo a, vamos ver,
O efeito estufa, tá certo, o efeito estufa é um processo artificial? Não é um processo artificial. Então, o caminho correto é esse, olha. Efeito estufa é um processo natural, tá? Que vai manter a temperatura, não é a pressão, é a temperatura, tá certo? Então, passa pelo efeito estufa, depois natural e temperatura. Então, vai ficar aqui. O efeito estufa é um processo natural que retém na Terra parte do calor que seria perdido para o espaço, mantendo a temperatura terrestre adequada aos seres vivos. Vamos agora à página 208, com a questão 3. Ao longo dos anos, algumas substâncias utilizadas pelos seres vivos, pelos seres humanos, causaram a formação de um buraco na camada de ozônio. Qual a importância da camada de ozônio para os seres humanos? Então, gente, a camada de ozônio ela é importante porque ela nos protege da ação prejudicial, tá, dos raios solares. Porque nós precisamos dos raios do sol, mas não na quantidade que teria se não fosse a camada de ozônio que nos protege. Então, ela é importante por isso, porque ela nos protege da ação prejudicial dos raios solares. Na B, elimine as letras H, J e K e descubra o nome do principal gás que compõe essa camada. H, J, K, J, H e K. Então, nós temos aqui a palavra ozônio. É o nome do gás, tá? Que é quem compõe essa camada. Camada de ozônio tem gás ozônio, ok? C. O buraco na camada de ozônio, ele é monitorado pelos cientistas, certo? Vocês sabiam disso? Desde 1979, veja as imagens abaixo. Esse buraco na camada de ozônio em 1979. Olha só. Bem menor, bem pequeno. E esse é o buraco na camada de ozônio em 2016. Olha só como aumentou. Então, de acordo com as imagens, o que está ocorrendo com o buraco na camada de ozônio ao longo dos anos? Ele está aumentando de tamanho, né? É isso que você vai colocar aqui. Ele está aumentando de tamanho, tá? Então, com a modificação na camada de ozônio, citada no item anterior, como é que ela pode interferir na vida dos seres vivos? Conversem aí, pesquisem para saber sobre esse assunto. Porque a camada de ozônio como é que ela pode interferir o tamanho da camada, né? Do tamanho do buraco na camada, pode interferir na vida de nós, seres humanos e todos os seres vivos, tá? Essa é uma questão para você aí fazer uma pesquisa. Aproveita o Google e faz uma pesquisa. Terminamos a nossa aula de ciências agora. Até a próxima. Tchau, tchau.